Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira. Milton Ratum com Dois Irmãos. É impressionante como é que um livro tão fininho tem tanta coisa, né? Vamos falar então de literatura brasileira, de região norte, e vamos falar também de literatura de imigrantes, né? Literatura que fala da condição do imigrante, aqui no caso, o pessoal que vem da Síria e do Líbano, né? Síria e Líbano, sírio-libaneses, e que vieram para o Brasil. Lembra um pouco então a situação do Lavoura Arcaica, né? Que a gente leu no último vídeo, aí, literatura brasileira, Raduan Nassar, 75. Esse aqui é mais atual, né? É um livro de 2000, ganhou o Prêmio Jabuti Romance 2001. Né? Então, literatura que vai falar, né, de cultura árabe, né, Líbano, né, condição do imigrante mesmo, sai do Oriente Médio, vem para o Brasil, né, país tropical. E é uma história também para o imigrante, aqui também próximo nós vamos falar, tá, Nélida Pinhon, né, República dos Sonhos. Eu lembro que na época do falecimento da Nélida Pinhon, eu abordei en passant o livro, né, então estou devendo aí uma boa leitura. Estão gastando os 2 vídeos para ler esse livro, né, reler esse livro. República dos Sonhos, República dos Sonhos, né? Também a condição do imigrante, aqui, né, no caso vem da Espanha, né? Pessoal que vem lá do norte de Portugal, a região da Espanha, Península Ibérica. Muito bem, aqui os Dois Irmãos, nós temos história de quê? De 2 irmãos, né? Então a gente está acostumado na literatura brasileira a falar de 2 irmãos, vamos lembrar também de outro livro clássico também, que é o Esaú e Jacó, né, que lembra o episódio bíblico, né, tipo Caim e Abel, né, sempre tem essas coisas assim dos irmãos brigando, né. Aqui o irmão republicano e o irmão monarquista, né. Aqui nós temos 2 irmãos também que depois politicamente tem umas diferenças, mas basicamente, né, nós temos 2 gêmeos aqui, que é o Omar, o Yacoub e o Omar, né. O Omar nasceu poucos minutos depois, então ele é o caçula. E aí nós temos o narrador que vive a história toda com o drama de saber quem que é o pai, qual desses 2 gêmeos é o pai dele, né? Nós temos Nael é filho da empregada, né? Que sabe a condição da empregada na família, né? Então acontece certos casos não explicados, né? Certas violências não explicadas, coisas de bastidores, e ele não sabe quem que é o pai. Então fica essa questão toda de narrando. Ele está narrando a história, né? Do ponto de vista ali da cozinha, né? Da cozinha, contando a história da casa grande toda. E aí o interessante nesse livro justamente conta a história, né, de uma família que veio, né, do Líbano, né, e tem algumas diferenças até religiosas, porque o Líbano tem os cristãos maronitas, né, e tem maronitas e tem os árabes mesmo, né, os muçulmanos. Então tem essas diferenças também de religião, fala um pouco de religião e cultura árabe, cara, né, as formas de poesia, né, as formas de poesia, como ele vai se declarar para a esposa, né. Então a esposa tem uma família mais cristã, marronita, né? E ele é um muçulmano, então vai ter essa diferença, né? Você vê, uma questão ambos são libaneses, mas tem essa diferença religiosa. A forma de cultural, né? Ele é um mascate árabe, mascate muçulmano, né? Então, e aí a narração não é linear, é uma narração que vai e volta pelas lembranças do narrador, né? Que ele tá, né? O narrador, ele sabe, por exemplo, que está contando a história do Halim, que é o avô, então ele vai contando a história do avô. E ele começa na morte da avó, né? Então ele não sabe quem que é o pai, mas ele sabe que é a avó ele sabe quem é, né? Então ele vai contando a história assim, de forma não linear. Então você, leitor, vai ter que montar a história, né? É mais ou menos os livros atuais do Milton Ratum também, né? Milton Ratum tem para esse estilo mais autoficção. Então Milton Ratum está contando a própria história, né? De forma não muito linear, e volta na história, é a mesma coisa aqui. Então já começa com a morte da Zana, né, que é a avó, a matriarca ali, e ele vai contando, e ela não aceita isso de estar morrendo e ver os filhos brigando, né, os filhos estão brigados, que é o Yacoub e o Omar, né. Yacoub e o Omar já vão brigar desde cedo, né, porque tinha aquela ideia do pai tinha ideia de mandar os meninos estudar, trabalhar no Líbano, né, e voltar para o Líbano, para não perderem essa cultura da família, né. E aí, só que aí a mãe tanto chora que só vai o mais velho. Então Yacoub vai, né? Mas agora eles brigam, né? Sabe, tapa lá, o outro leva uma cicatriz. Então tem essas questões assim, briga de adolescente, né? Eles ficam disputando as coisas. E essa briga vai ser constante na história toda. Então vai ser igual a história do Esaú e Jacó, que também vai ter uma mulher em comum ali, não ficar brigando com cada mulher, né? Aqui a questão do Império ali, né? Final do Império e da República, vai ter a questão dos monarquistas, dos republicanos. Aqui vai ser interessante que um deles vai ficar mais assim estudioso, né? O cara seguindo carreira, né? Vai ficar mais rico, e o outro vai ficar sem estudar, né?
não gosta de estudar, mas vai frequentar o pessoal assim mais do povo, né? Vai ter um contato mais com o povo e vai ter os professores mais humildes. Então, na época em que a história começa, é mais ou menos assim, a história do livro linear, né? É o pai buscando o filho mais velho na época do final da Segunda Guerra, né? Então ele ficou mais ou menos ali. Ele foi um ano antes da guerra, né? Então ele ficou uns 6 anos lá, né, no Líbano, e aí ele volta, e aí, né, volta aquele choque cultural, né? Porque o filho foi lá para o Líbano, o outro ficou aqui no Brasil, né? Depois esse filho vai para São Paulo, vai trabalhar, né, vai ter negócios, né? Então ele vai subir na vida, vai ter dinheiro, vai ajudar a família, né? Enquanto que o Omar vai se ligar com os sindicalistas, o pessoal do povo, né? Então, na época da ditadura, que vai vir logo em seguida, nos anos 50, 60, vai acontecer o quê? O Yaqub vai ter ligações com o pessoal da alta, né, que vai apoiar a ditadura, enquanto que o Omar vai se ligar ao professor que é mais humilde, mais sindicalista, mais de esquerda, né? Então já ter essas diferenças entre os irmãos, né? E o fato de que aquela moça lá que era o início da briga, né, dos dois lá, o Yaqub, né, ou Jacob, ele vai ter um relacionamento com essa moça e tal, que então ele consegue alguns ganhos, por mais que ele tenha ficado longe de casa, né? Foi lá para o Líbano, né? É interessante, então, as questões, né, pontuais, né? A criação dos personagens, né? Todos os personagens são interessantíssimos, né? E essa história de imigrantes em Manaus, né? Porque o cenário que acontece é Manaus, na maioria dos livros do Ratum, né? Que é de Manaus, não vai falar de Manaus, e mostrando essas diferentes classes social, né? Como a Domingas. E para Dominga, quem que é a Domingas? Domingas é a serviçal, né? A serviçal, e no caso vai ter lá, né, encontros com os irmãos, forçados ou não, né, consentindo ou não. E aí o narrador não sabe quem que é o pai. Então ele vai contar a história dos dois, tentando encontrar em qual deles é a origem, né? Então ele vai ficar esse tempo todo, não é explicado, ninguém esclarece nada para ele, né? E ele fica vendo a história a certa distância, né? E vendo as diferenças, porque ele admira algumas coisas, né? Ele admira esse espírito empreendedor do Yaqub, né? Esse empreendedor, cara sério, assim, que, né, pensa que vou fazer uma coisa e faz, né? Vai. Enquanto que o Omar é um cara meio deixa a vida me levar, né? Mas ao mesmo tempo é um cara talentoso, é um cara que tem ideias liberais, assim, ideias, né, soltas, né? Não se deixa condicionar. Enquanto que o Yaqub é um cara muito assim, né? O governo que tiver aí, eu tô apoiando, né? Tipo assim, né? Você tem que abrir concessões, né? Você quer estar na alta, você quer, né, você tem investimento, você não pode perder esse investimento, então você não vai abrir mão do seu dinheiro por ideologias, né? Enquanto que o outro tem nada a perder, né? Não tem nada a perder, gosta da vida, né? Deixa a vida me levar, então ele vai acabar se envolvendo com pessoas que vão ser contra o governo. No caso aqui, a gente vai vendo, vai acompanhando o crescimento deles, então começa lá no final dos anos 40 e vai seguindo até os anos 60, 70, justamente mostrando a diferença, ou seja, um vai se adequar à situação e o outro vai ser sempre do contra, né? Então só que o Omar é o queridinho da família, né? Principalmente da mãe, né? Então a mãe faz tudo para defender o filho, né? Tanto essa questão. E enquanto que a Cuba ele tem que estar longe, né? Ele tem pouco contato, e quando ele volta, briga de novo com o irmão, né? Então sempre tem essas questões de eles estão sempre em conflito, justamente por essas questões. São gêmeos, né? Um tem se destacar do outro, eles ficam disputando o amor da mãe, né? Ao respeito do pai, e eles ficam o tempo todo essa briga constante, né? Que é justamente o que move a história, né? E aí, enquanto ele vai contando a história, vai contando justamente essas diferenças, né? Por exemplo, da cultura árabe, tem vários textos aqui em cultura árabe, e essas diferenças das religiões, né? De como são famílias libanesas, né? Mas pela diferente religião ele demora mais a ser aceito, né, pela família dela, né? E outra coisa interessante é que aí tem outra filha também, né? Então são os dois filhos, tem uma filha, mas o Halim aqui, que é o avô, ele nem queria ter filhos, né? Então o filho atrapalha o casamento, né? Tem gastos maiores, muda dor de cabeça, e aí dá nisso de que. Mas é o seguinte, como a maioria da parte da história eles estão separados, né? Um vai para São Paulo, o outro fica lá em Manaus. Então essa briga em família vai tendo outros sub-enredos, né? Outras coisas acontecendo, por exemplo, a história dos professores, né? Que um professor vai ser a favor do governo, outro contra. Vai ter o envolvimento do narrador com a tia, né? Que no caso também é a irmã mais nova aqui da família.
Então tem essas questões, e sempre ele vai quando ele vai falando dos irmãos, ele parece que ele tem um tom mais afetivo com o caçula, né? Até porque o caçula ficou em Manaus e quando o outro foi longe, né? Então tem as questões de, né, o fato de falar o caçula, eu entendi mais ou menos isso, né? Não que ele ache que o pai seja o Omar, né? Então, mas e o Omar, gente, ele é um cara que aqui, vai contando a história, ele vai voltando a história. Então ele começa lá quando o pai vai buscar o filho lá no Rio de Janeiro, na volta da Força Expedicionária Brasileira. Então 45, 46, né? E aí ele volta a 1914. O que foi? Primeira Guerra Mundial. 1914 vai contar então como é que os patriarca e matriarca da família se encontraram aqui, né? Que é justamente essa questão das diferenças religiosas. Ele vai movendo a história de forma não linear, então, né, você tem que prestar atenção no que é, porque ele está falando, e vai descrevendo as diferenças de estudo dos dois irmãos, né? Um trabalho, o outro vai para São Paulo, né? Então, e ele fica acompanhando a história, a distância, né? O que aconteceu com a história deles. Que mais que você pode falar? Tem muitos detalhes. A ideia nem é resumir o livro, né? A ideia é só comentar a ideia de reler o livro é justamente para a questão da cultura árabe, né? Que a literatura a gente começou a falar lá do Malbatarran, né? Malbatarran falando do lavoura arcaica, né? Esse livro você pode fazer várias leituras, você pode fazer vários recortes, né? Pegar o enredo, essa questão dos dois irmãos, você pode pegar a questão da cultura árabe, você pode a questão da história do Brasil, né? A história do Brasil está começando lá em 1914, né? O ciclo da borracha, né? Aquele esplendor de Manaus e tal. E aí a questão da ditadura no norte, né? Como é que foi a ditadura, a perseguição, né? Obviamente teve a perseguição, teve prisões, né? E fora também o painel da cidade, né? A história de Manaus, como é que é? A gente conhece pouco Manaus, né? A gente conhece pouco a região do Amazonas, passou do Goiás para lá, a gente já nem lembra mais como é que é a ordem das cidades, né? Então eu acho interessante a questão também da imigração, né? Então, acho que é basicamente isso aqui. Pode ser feita várias leituras, né? A minha ideia não é resumir o livro, né? Até porque a história você pode ler em várias camadas, né? É um livro curtinho, né? É a mesma coisa do Lavoura Arcaica. É um livro concentrado, é um livro pequeno, né? Mas que ele concentra a história e vai desenvolvendo os personagens. Agora, o que eu mais gostei mesmo, mais gostei aqui é a narração, ou seja, o narrador ser em primeira pessoa, né? Se fosse uma narração assim ampla, né, balzaquiana, a gente não teria esse apego com a história igual tem aqui, até porque a gente envolve com a procura do narrador. O narrador quer saber quem que é o pai, né? Então ele fica ali o tempo todo observando um e outro dos irmãos, né? E ele consegue narrar isso assim, com autenticidade, justamente porque ele fica procurando esses traços, né? O que na personalidade, né, de um e do outro, né? Sei que ambos são interessantíssimos, né? Assim, a gente até lamenta que eles estejam em briga, né? Assim como o narrador também lamenta que eles estejam em briga e estejam de lados opostos, né? Então, que lembra também aqui, né? A gente lamenta a briga do Jacó, que aqui eu acho que é Pedro e Paulo, né? Esse é um livro que eu tenho que reler, viu? Machado de Assis é um livro que eu tenho que reler. Memorial de Aires também, né? Então aqui ele vai, inclusive parece ser meio que é o Aires, né, que está narrando. Então o Aires até lamenta também essa briga, né? É uma narração em primeira pessoa em que o Aires lamenta essa briga dos irmãos, né? O irmão monarquista e o irmão que é republicano. Então é interessante essas narrativas de várias histórias. Tem sempre essa lá na mitologia nórdica, né, o Loki e o Thor, né, aquelas brigas lá de irmão, né? É isso aí. Então fica a dica de leitura, né? Pode colocar aí na playlist de literatura de imigrante, literatura brasileira, questão da imigração, questão também da cultura árabe, né, a cultura oriental, né? Ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de ler e reler a obra do Milton Ratum, né? Vamos voltar mais com obras do Milton Ratum, com certeza, ainda esse ano, ok? Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.